o engano mais perigoso do diabo. Eu tenho alguns amigos que me contaram uma história de que estavam tirando as férias dos sonhos. Compraram as passagens por conta própria, mas depois compraram online as férias com um belo hotel e praias de areia branca nessa ilha, com refeições incluídas, passeios, mergulho e excursões. Bem, foi um ótimo negócio, foi caro, custou alguns milhares de dólares, mas eles estavam comprando uma semana no paraíso para ambos em um hotel muito bom. Chegaram lá e o hotel disse que não havia nenhuma reserva no nome deles. Procuraram e procuraram e disseram que não, pediram o recibo, mas descobriram que haviam comprado as férias em um site falso que os havia enganado. A ilha e o hotel estavam lotados. E a única coisa que conseguiram fazer foi se hospedar num hotel com vista para o cemitério e comer com uma colher de chá muito suja, conversando sobre aquela grande decepção. Você acha que está indo para o paraíso e acaba num lugar completamente diferente. Há cerca de 2,2 bilhões de cristãos no mundo hoje e eles se dizem cristãos e se identificam como cristãos. Mas, biblicamente, Jesus disse que pequena é a porta e estreita é a estrada, se você encontrar. E é por isso que muitas pessoas estão sendo mal orientadas, porque estão vendendo a elas um esquema. E eu quero começar pegando 2 versos da Bíblia que estão em Ezequiel. Na verdade, vamos visitar Ezequiel várias vezes em nosso estudo essa manhã. Ezequiel capítulo 33. E me acompanhem, eu vou ler apenas os primeiros 11 versículos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu trouxer a espada sobre a terra, ou seja, um exército, uma batalha, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Nos tempos bíblicos, eles tinham cidades em cima de colinas, em áreas diferentes, com fortificações. A maioria das pessoas vivia em subúrbios e fazendas e trabalhava no campo. Havia alguém que ocupava um lugar de destaque nas muralhas da cidade. E se houvesse um exército se aproximando, eles tinham diferentes maneiras de sinalizar de diferentes pontos altos para que pudessem ver a nuvem de poeira, o brilho das armaduras. E se um exército viesse, eles tinham tempo para tocar a trombeta e avisar os que estavam no campo que ouviam, largavam o que estavam fazendo, corriam para a cidade, onde ficavam protegidos e muitas vezes conseguiam resistir ao ataque. Mas se alguém ouvisse a trombeta e ficasse no campo, se o exército o pegar e o matar, se deu mal. Ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção. Mas aquele que ouve e recebe o aviso salvará a sua vida. Mas se o vigia vê a espada chegando, ele vê o exército se aproximando, e se preocupar mais com sua própria segurança, correrá e contará a sua família, mas não tocará a trombeta. Parafraseando. E o povo não é avisado. E a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então o Senhor resume isso e diz: Portanto, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás uma palavra da minha boca e os advertirá por mim. Quando eu disser ao ímpio, homem ímpio, certamente tu morrerás. O salário do pecado é a morte. Se tu não falar e não advertir o ímpio do seu caminho, o ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da sua mão. Se, porém, advertires o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó filho do homem, diz à casa de Israel, diz o seguinte: se as nossas transgressões e os nossos pecados jazem sobre nós e neles nos afundamos, como poderemos viver? Se afundam em suas transgressões. Diga a eles como eu disse: vivo eu, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel?
Portanto, é difícil entender mal a mensagem aqui. Deus está dizendo que os ministros têm uma responsabilidade, de certa forma, cada crente, que somos sentinelas sobre o muro para que todos saibam que há um inimigo lá fora que quer nos destruir e que devemos fugir da ira que está por vir, devemos buscar o refúgio que encontramos em Jesus, devemos nos afastar de nossos pecados e se ficarmos apenas definhando em nossos pecados, morreremos. E ele apela no final disso, ele diz que o pecado será a sua ruína, convertei-vos, convertei-vos. Em hebraico, você não aumenta o tom da voz quando quer destacar um ponto, mas através da repetição. É como Jesus disse em verdade, e aqui ele está dizendo, convertei-vos, convertei-vos, para que vocês não morram. E uma das mensagens mais importantes que Deus dá e sua palavra é que precisamos ter cuidado para não sermos enganados por essa forma exterior de piedade sem poder. Forma de religião sem poder. Portanto, há muitas coisas que talvez não entendamos. A Bíblia é grande. Podemos não concordar com as 7 trombetas, mas elas estão aí. Conheço bons cristãos que discordam se elas são do passado, do futuro, ou se há uma aplicação dupla. Há cerca de 145 mil pessoas que veem os 144 mil de forma diferente. Há diferentes pontos de vista sobre o batismo. Haverá pessoas no céu que foram batizadas da maneira errada. Há diferentes pontos de vista sobre dieta e vida saudável. Sabia que haverá pessoas no céu que comeram carne de porco? Haverá pessoas no céu, como Martinho Lutero, que bebiam cerveja? Você está muito calado agora. Você achava que esse era o pecado imperdoável? Haverá pessoas no céu, como John Newton, que escreveu Amazing Grace, que fumava. Na época, achavam que fazia bem para os pulmões. Acredite ou não. Haverá muitas pessoas no céu que podem ter interpretado mal algumas coisas, mas há outras coisas que você não pode errar ou perderá tudo. O que você não pode entender errado é o que é necessário para ser salvo. Entender isso de forma errada é como sair no meio do Oceano Pacífico sem uma bússola em um dia nublado e dizer: acho que vou improvisar e encontrar o caminho de casa. Você não está sendo corajoso ou arrogante. Isso é suicídio. Se você não tiver uma bússola confiável, não saberá para onde está indo. Portanto, dentre todas as coisas que talvez não entendamos, uma que precisamos entender é o que Deus quer de nós para sermos salvos, o que é esperado. Eu vou dizer agora mesmo qual é o engano mais mortal do diabo. Isso está logo no início. Vá para Gênesis capítulo 3. Vou ler só os primeiros versos aqui. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta e mais sagaz do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E o diabo a escolheu como seu meio. E disse à mulher: Deus de fato disse que você não deve comer de todas as árvores do jardim. Ele começa questionando a palavra de Deus e citando-a erroneamente. E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a do bem e do mal, Deus disse: não comereis dela nem tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: você não vai morrer de verdade. Deus sabe que no dia em que você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e era agradável aos olhos, provavelmente tinha uma fragrância agradável, atraente. Evidentemente, ele havia feito algo notável para a serpente que de repente estava falando. Uma árvore que faz alguém querer ser sábio. Ela tomou do fruto e comeu. E também deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, e as coisas só pioraram de lá para cá. Portanto, o engano mais perigoso do diabo é que as advertências sobre o pecado não se aplicam a você. Deus não está realmente falando sério quando diz que o pecado realmente lhe traz satisfação, mas não traz. Que, de alguma forma, você terá uma experiência melhorada por meio do pecado, mas isso é uma mentira. Sabe, lá atrás, em 2008,
Todos nós vimos o desenrolar do mais sério esquema Ponzi, fraude e golpe na história do mundo. Bernie Madoff, as pessoas se divertiam com seu nome porque ele fugiu com o dinheiro de todo mundo. Bernie Madoff fugiu com 64,8 bilhões de dólares do dinheiro de outras pessoas. É igualmente surpreendente como isso levou tanto tempo, mas as pessoas colocaram as economias de suas vidas e confiaram que ele faria o dinheiro crescer. Ele prometia retornos melhores do que qualquer outra pessoa, o que deveria deixá-lo desconfiado. Como se diz no mundo dos investimentos, os porcos são abatidos. Quer dizer que se você for ávido por altos rendimentos, na verdade você pode ser levado ao matadouro. E ele prometia retornos imensos. Havia pessoas novas que continuavam investindo, querendo ganhar dinheiro com essa maravilha, que ele estava guardando dinheiro para si mesmo, estava trabalhando nos livros e alterando os números e conseguiu de forma muito inteligente esconder isso até mesmo dos investidores durante anos. Ele era o presidente da Nasdaq. Confiável! Podemos confiar no Bernie? E descobriu-se que, da noite para o dia, ele havia quebrado e perdido por seus gastos em investimentos ruins. Imagine aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira economizando, planejando todos aqueles anos bons e descobriu que um vigarista os enganou e vocês não têm mais nada. Precisa começar tudo de novo. Haviam empresas que investiram o dinheiro de outras pessoas em fundações que deveriam doar para causas dos pobres e foram dizimadas. O diabo é um golpista. Ele faz promessas que ele mesmo não planeja cumprir. E algumas pessoas estão correndo o risco de perder tudo. E isso é algo que você não pode entender errado, amigo. Jesus deixou isso claro em seus ensinamentos iniciais, em Mateus, o Sermão da Montanha, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, naquele dia, ou seja, no grande dia do juízo. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Eles conhecem o nome do Senhor. Expulsamos demônios, eles parecem ter alguma evidência de sucesso em seu nome. E fizemos muitas maravilhas, parece haver poder. E eu lhes declarei que nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo mundo que toma o nome de Jesus é automaticamente salvo. Nem todo mundo que tem evidência de sucesso é automaticamente salvo. Pode haver áreas em que parece que eles expulsaram alguns demônios. E têm um poder maravilhoso. Podem até ter o que parece ser um ministério bem-sucedido. Isso não é garantia. O resultado final, Jesus diz, é que se você está praticando a iniquidade, eu não o conheço. Jesus veio para nos salvar não em nosso pecado, mas do nosso pecado. Há muitas pessoas que usam o nome do cristianismo e estão recebendo uma tábua de salvação mortal. Você consegue imaginar alguém caindo do mar em um navio e você sabe, eles têm aquelas boias salva-vidas que são presas em uma corda e a outra extremidade está presa ao barco. E antes de o barco se afastar muito, você deve arremessar a boia para outra pessoa que o agarra e pensa, graças a Deus estou salvo, mas a outra pessoa o desamarrou do barco. E o barco vai embora e o deixa ali. Eles têm apenas a ilusão de que estão salvos, pois foram enganados. Observe, Jesus, quando diz poucos, é poucos. Muitos quer dizer muitos. Muitos quer dizer a maioria, poucos quer dizer a minoria. Ele diz, muitos virão a mim naquele dia. Então, é a minoria ou a maioria que é enganada e pensa que está salva quando não está. Então, como saber se você não é um deles? Para mim, essa é a pergunta mais importante que eu e você devemos fazer a nós mesmos. E dizer, Senhor, eu quero saber se eu tenho... Já ouviram falar na situação de vida e morte? O que pode ser mais vida e morte se perder a vida física é ruim, mas perder a vida eterna é pior. Não ter sua vida eterna em situações de morte é a pior tragédia de todas. Ouvir que a colheita já passou e que o verão já terminou e que não estamos a salvos até aqui é tarde demais. Então você pode dizer, como posso saber? Jesus nos dá a resposta. Vamos até Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Vocês os conhecerão pelos frutos. Alguém colhe uvas de espinheiros ou figos de cardos? Assim também toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Se você não produzir o fruto, não conseguirá sobreviver, mas é possível saber qual é a árvore pelo fruto. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Portanto, se uma pessoa disser, louvado seja Deus por eu ser cristão, é aí que muitas pessoas se enganam. Eu fui à igreja e o pastor me disse que se eu repetisse essa oração e aceitasse a Cristo, agora eu tenho o dom da vida eterna e pela fé é tudo que eu preciso, basta crer que você está salvo. E eles não instruem. Espera. Esse é o primeiro passo, é o ponto de partida. Somos salvos de nossos pecados passados pela fé, por meio da sua graça, mas você deve se arrepender de seus pecados. Ou seja, você abandona seus pecados. Confessamos nossos pecados. Quem confessar e abandonar seu pecado terá misericórdia, é o que a Bíblia diz. Você não pode simplesmente orar e parar por aí. É aí que grande parte dos cristãos está. E eles seguem com essa ilusão de que estão salvos. Eles pensam, todos ao meu redor estão agindo e vivendo exatamente como eu estou vivendo. Tem pouquíssima diferença entre nós e o mundo. Eles são ótimas pessoas. Todos nós devemos estar salvos. Mas você já se arrependeu, confessou e abandonou seus pecados? Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você está se afastando do que é ruim e fazendo o que é bom? Agora você pode estar pensando, Pastor Doug, você está ensinando perfeição? Não. Eu tenho algumas árvores nas colinas e eu sei que árvore é pelo tipo de fruta que ela dá. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Nem toda a fruta dessa árvore é comestível. Portanto, você pode ser o tipo certo de árvore com o tipo certo de fruta, mas isso não significa que não haverá falhas ou defeitos em sua vida. O segredo é, você abandonou seus pecados? E se você cair, está arrependido? Você se arrepende? Se entristece por tê-lo entristecido? Eu ouvi um pastor dizer uma vez que as pessoas vêm à igreja, elas se juntam à igreja, elas aceitam a Jesus, começam a seguir ao Senhor, mas tem um pecado que as está incomodando. 20 anos depois, aquele pecado ainda está ali, mas não incomoda mais. Nos acostumamos com ele. E é isso que Jesus está dizendo, que é muito perigoso. Sim, os cristãos cometem erros, mas precisam estar crescendo. Ele é o autor e consumador de sua fé. Existe a santificação. Se um bebê come com os dedos aos 8 meses de idade, tudo bem. Mas se ele tiver 13 anos e ainda tiver com comida na orelha e no nariz, é melhor levá-lo ao médico, tem algo errado. Estão entendendo? E há cristãos que estiveram na igreja a vida inteira. Não cresceram. E você se pergunta, eles estão realmente salvos? Essa é a pergunta que não pode nos confundir. Bem, não importa como você rotula uma pessoa. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Eu gosto de lembrar às pessoas a história em que Abraham Lincoln, sempre lhe perguntavam, há tantas distorções de termos e política. E ele perguntava a alguns amigos, quantas patas tem um cachorro? E eles respondiam, 4. Ele disse, bem, suponhamos que você chame uma cauda de perna. Quantas patas tem um cachorro? E eles diziam, 5. Errado. Chamar a cauda de perna não significa que ela seja uma perna. Ela continua sendo uma cauda. E você não pode mudar a verdade mudando os rótulos. A verdade é a verdade. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Se permanecemos em pecados e não nos afastamos, não viveremos. Devemos nos arrepender de nossos pecados. João 15, versos 1 e 2, Jesus ainda falando sobre os frutos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, note que são ramos nele, dizem ser cristãos. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que dá fruto, ele o poda. Você será disciplinado, mas se der frutos, ele o podará para que dê mais frutos. Deus olha para os frutos, nós também devemos olhar para os frutos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13 que cada um examine a si mesmo. Mas pastor, isso soa farisaico. Parece que você está sendo crítico, parece legalismo. Eu quero ler para vocês uma citação do livro Caminho a Cristo, página 60. Há dois erros
que os filhos de Deus, em particular aqueles que há pouco passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. Quais são eles? Primeiro, é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo buscando por meio das próprias obras guardar a lei está tentando algo impossível. Tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pecado. Somente a graça de Cristo por meio da fé pode nos santificar. Tudo bem, só queria enfatizar isso. Todos concordamos? Qual é o outro erro? O erro oposto e não menos perigoso é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus, que, considerando que somente pela fé nos tornemos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Agora, eu me deparo com isso o tempo todo no mundo evangélico. Muitos amigos aí são boas pessoas, mas mencionou o sábado, Pastor Doug, fique para lá com a lei. Somos salvos pela graça. Não precisamos mais guardar os mandamentos. Eu sempre gosto de dizer, sério? Qual deles você está quebrando? Tudo bem pecar? Você diz que é cristão. Não. Geralmente o problema é apenas com o quarto mandamento. É claro que alguns cristãos também têm problemas com o segundo mandamento sobre a idolatria, mas eles dizem, não, somos salvos pela fé. Eles acham que qualquer ideia de guardar a lei, o que Jesus foi bem claro. Ele disse, todo aquele que ensinar os homens a violar um dos menores mandamentos será chamado menor no reino dos céus. Mateus 5. Mas aquele que praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Deus quer que sejamos obedientes. Você pode vir a Jesus do jeito que está. Mas eu tenho uma notícia, ele o ama demais para deixá-lo como está. Você precisa abandonar seus pecados e se arrepender dos pecados, pois você não vai conseguir. Você vai perder tudo. Não vale a pena. Foi isso que o diabo disse a Adão e Eva. Vou levá-los a uma experiência mais elevada. Vai te satisfazer. O prazer será inimaginável. Vocês experimentarão a bênção. Eles deram ouvido à tentação do diabo e pensaram que não teriam que enfrentar as consequências. Ele disse, vocês não vão morrer de verdade. Em quem você vai acreditar? Deus disse, pecou, morreu. Obedeça e viva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Há duas opções, viver ou perecer. E a Bíblia diz que devemos nos afastar de nossos pecados se quisermos viver. Agora, Deus nos dá o que precisamos para obedecê-lo. Ele nunca pedirá que você faça algo sem capacitá-lo a fazer. Mas há muitas vozes falsas por aí, são falsos mestres. Já falamos sobre eles na leitura das Escrituras. Vejam também 2 Timóteo. Paulo adverte sobre esses falsos mestres em 2 Timóteo 3,5. Diz que eles têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Que tipo de poder é esse? Quando você vem a Cristo e Ele lhe dá o Espírito Santo, Ele lhe dá poder. Jesus vai para o céu, a última coisa que Ele diz é que toda autoridade e todo poder me foram dados. Portanto, ide. 2 Timóteo 4, verso 2. Ele diz ao jovem discípulo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há uma doutrina mortal. Mas segundo os seus próprios desejos, porque tem coceiras nos ouvidos, porque é atraente e soa melhor. Amontoarão para si doutores e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo advertiu em Atos 20 e 29, ele disse algo semelhante. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos selvagens que não pouparão o rebanho. E de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E é difícil dizer isso a vocês, mas... E sabe, eu gostaria de poder dizer que nossa denominação está imune a isso. Mas o diabo é o mesmo em todas as épocas. Em Israel houve verdadeiros e falsos profetas. Então sim, mesmo entre o povo de Deus, ele se infiltra em qualquer denominação. Essas ideias sutis de que você pode continuar uma vida de pecado e ainda assim ser salvo, não é verdade. Agora eu quero reiterar, isso não significa que como cristãos você não possa cometer erros, não possa cair.
Mas se você for mantido em cativeiro pelo pecado, se está se rendendo voluntariamente ao pecado, se não tiver arrependimento ou remorso pelo pecado, você não está salvo. Os pecados mataram Jesus. Se para você não importa, veja o que o pecado fez com Jesus. E diga que Deus é indiferente. Ele quer que nós sejamos novas criaturas. Isaías 30, verso 9. Esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem dar ouvido à lei do Senhor, que dizem aos videntes que não vejam e aos profetas que não profetizem para nós. Coisas retas, falem-nos coisas suaves. Profetizem o engano, eles querem ouvir mentiras. Eles querem ouvir que Deus veio para que todos pudessem ser ricos e saudáveis. Já ouviram desses pregadores antes? Há um termo diferente para isso, é chamado de ágape desleixado, amor, 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 e não se fala de santidade. Outro termo é chamado de graça ingênua. Então você tem que falar e agarrar. Você pode dizer o que quiser e Deus vai lhe dar o que você quiser. Ele é a sua máquina caça-níqueis nos céus. E ele só está ali para torná-lo uma pessoa próspera. E não são esses os ensinamentos de Cristo. Jesus disse que se quiser me seguir, deve negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e me seguir. A Bíblia fala sobre lutar contra o pecado. Lutar. Temos que suportar. Temos de resistir. Há um esforço envolvido no fato de ser um cristão. Pastor Doug, eu achava que era só crer. É verdade, somos salvos inteiramente pela fé. Lembra do exemplo do ladrão na cruz? Ele se voltou para Jesus? E, a propósito, o que está acontecendo nessa história, que está no capítulo 23 de Lucas, é que esse ladrão, quando ele foi crucificado, dos ladrões crucificados com Jesus, ambos estavam primeiramente envolvidos na zombaria da multidão, mas eles estavam lá por 6 horas. Em algum lugar do caminho, ele viu as apostas sendo feitas pelas roupas de Jesus. E ele ouviu Jesus dizer, meu Deus, por que me desamparaste? E lembrou de algo que provavelmente ouviu quando era menino na escola sabatina. O Salmo 22 começa com, meu Deus, por que me abandonaste? E depois diz que lançaram sorte sobre as minhas roupas. E sua mente acelerou. É assim quando se está morrendo. Dizem que a adrenalina é liberada e as coisas acontecem muito rápido. Sua mente é vivificada pelo Espírito Santo e ele vê um sinal sobre a cabeça de Jesus. Ele diz, este é o rei dos judeus. E ele ouviu orar, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. O Espírito Santo revelou a ele, esse é o Messias. E ele teve fé para dizer, Senhor. Nem os discípulos o chamaram de Senhor na cruz. Lembre de mim quando entrar em teu reino. Ele não parecia ser um Senhor, ele não parecia ter um reino. Mas ele disse, Senhor, lembra de mim. Ele está dizendo, Senhor, me salva. Jesus, isso é maravilhoso. Mesmo com as mãos pregadas na cruz, isso não impediu o Salvador de salvar. Jesus, imediatamente, por causa da fé nele, ele estendeu a mão para ele e disse, eu te digo hoje, eu te faço uma promessa hoje. Você estará comigo no paraíso naquele dia, porque Cristo não foi naquele dia. Leia João 21. Ele disse, hoje eu te prometo, você estará comigo no paraíso. E aquele homem morreu, salvo pela fé, acreditando na graça de Deus. Agora aqui uma pergunta hipotética, mas você precisa fazer essa pergunta. Suponha que antes de esse homem morresse, depois de aceitar Jesus, se Pilatos enviasse os soldados e dissesse, parece que erramos o nome de alguém, você, na verdade, não deveria ter sido crucificado, nós realmente sentimos muito, por favor, nos perdoe. Pode entrar com uma ação judicial mais tarde. E eles o tirarem da cruz, tirarem os pregos e o levarem para baixo, desamarrarem suas mãos e, de alguma forma, ele se curar. Ele voltaria a roubar e a matar? Ou a graça de Deus, se ele realmente fosse salvo, o teria transformado? Será que ele viveria uma vida diferente? Eu suponho que, se ele fosse realmente salvo, teria tido os frutos da obediência. Lá na cruz, ele se arrependeu. Ele disse ao seu amigo, teme a Deus, pois estamos na mesma condição. Nós estamos recebendo o castigo justo por nossos atos. Mas este homem, falando de Cristo, não fez nada de errado. Então ele disse, Senhor, lembra de mim. Ele confessou publicamente, se arrependeu, acreditou. Testificou de Jesus, confessou Cristo publicamente como seu Senhor e seu Senhor. Certo? As pessoas querem Jesus como Senhor, mas não como Rei. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor, é o que eu deveria dizer. Não querem alguém lhes dizendo o que fazer.
Querem apenas que ele as salve de seus pecados, mas não querem ser salvos do poder do pecado em suas vidas, só da sua penalidade. Se quiser ser salvo, você precisa dos três. Você precisa ser salvo da penalidade, do poder do pecado, e no céu seremos salvos da presença do pecado. Mas, se o Filho o liberta, você deve ser livre. O que significa crer? Frequentemente citamos e às vezes abusamos do versículo em Atos 16:30, onde Paulo e Silas conversam com o carcereiro de Filipos. E ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu amo quando alguém me faz essa pergunta. Estudando com um casal, a esposa me perguntou diretamente: o que precisamos fazer para ser salvos? Eu disse: ainda bem que você me perguntou. Então Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua família. O que as pessoas pensam quando você fala crer? Acham que significa que Jesus é o Filho de Deus, certo? Que ele morreu pelos pecados do mundo e também pelos meus pecados. Eu acredito nisso. Quer dizer que estou salvo. Basta crer nisso. Nem Jesus, nem Paulo, nem os hebreus entendiam isso assim. Acreditar significa crer no que ele disse, e o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que nos afastar e nos arrepender de nossos pecados. Deixe-me contar a parte que as pessoas não leem. Leia um pouco mais em Atos 16:32. Após dizerem ao carcereiro: creia e você será salvo, então falaram a palavra do Senhor a ele e a todos que estavam em sua casa. Por isso eles podem dizer você e sua família, porque eles ensinaram a palavra. E o que foi que eles ensinaram? Jesus foi para o céu e disse: ensinando os homens a guardar todas as coisas. Que coisas? Que eu vos tenho ordenado. Eles aprenderam os mandamentos de Deus. Ele podia dizer: creiam. Eles sabem o que significa acreditar. Suponha que você esteja num caminho, e esse caminho chegue a um prado e haja um grande precipício. E lá embaixo, a uma grande distância, há um rio furioso e um canyon. Tipo um Gulf, maior que o Grand Canyon, e há uma ponte. Eu entendo, eu não estive lá, mas eu gostaria de ver. Eles têm uma ponte no Grand Canyon que simplesmente passa por cima do canyon. É um piso de vidro. A ponte não dá em nada. As pessoas ficam impressionadas quando saem e olham para baixo e não veem nada embaixo delas, e algumas rastejam até lá e não sabem o que fazer. Estivemos em Singapura e em Taiwan. Fomos ao topo das torres de energia em Taipei, onde você pode subir até lá e há um ponto em que você fica em cima de um vidro. Você pode ficar em cima de um vidro e isso não me incomoda nem um pouco porque eu vou o tempo todo. Eu já vi isso antes. Mas algumas pessoas vão até essa ponte de vidro e o coração começa a acelerar como se tivesse medo dessa ponte para lugar nenhum. E elas dizem: eu não acredito, sabe? Vai que dá um terremoto e eu caio nesse desfiladeiro, e voltam dali. Então você chega a essa... Eu não esqueci minha história. Você chega a essa ponte que atravessa o canyon e alguém lhe pergunta: você acredita que essa ponte lhe levará para o outro lado? Você diz: sim, eu acredito. Por que você acredita? Bem, porque tem uma placa dizendo que essa ponte é sólida e que ela me levará para o outro lado. Mas você não entra na ponte. Então você vê outras pessoas descendo a ponte e elas não parecem estar caindo e alguém diz: você já acredita? Agora eu acredito, e eles parecem mais pesados que eu. Você ainda acredita? Na verdade, não. Ainda está tudo aqui em cima. Finalmente, como provar sua crença? Você caminha até a ponte. Você crê que ela o manterá em pé. E até chegar ao ponto em que você diz: acredito que Jesus pode me salvar dos meus pecados, eu vou me converter, ou seja, arrepender-me dos meus pecados. Vou confessar, vou abandonar, vou começar a fazer algumas coisas tangíveis. Então, você não crê de verdade. Tiago 2,19, você crê que há um Deus? Você faz bem, até os demônios creem. É bom acreditar, mas não é aí que termina. Os demônios acreditam. Em Lucas 4, um homem possuído por demônios gritou e disse: deixe-nos em paz, para Jesus. O que tenho a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios sempre diziam: sabemos quem ele é. Acreditavam que ele era Deus? Acreditavam mais no poder dele do que você. Não acreditavam que ele morreu na cruz? O diabo não crê que ele morreu por seus pecados? Sim. Ele tentou impedir isso. E isso vai salvar o demônio? Não. Portanto, não basta acreditar que ele morreu, mas acreditar que ele pode transformar seu coração e lhe dar um novo poder. Portanto, amigos, como Paulo diz em Gálatas 4,16, sou seu inimigo se eu lhe digo a verdade.
Você quer ouvir essas coisas? Não existe pecado no céu. O diabo foi expulso por pecar. Se ele foi expulso por pecar, nós não vamos entrar pecando. Isso faz sentido? Ezequiel 28:16. Você pecou, portanto eu o expulso como profano. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, os puros de coração é que verão a Deus. Homossexuais, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, nem os festeiros, nem os roubadores como Barney Madoff, herdarão o reino de Deus. E assim são alguns de vocês. Paulo está dizendo aos coríntios, vocês tinham esses problemas, mas ele tem uma lista bem maior. Ele diz, não importa o pecado, Deus pode perdoar e salvar vocês. Ele diz, vocês eram, ou seja, em português isso quer dizer passado. Vocês eram, ou seja, não são mais. Vocês foram purificados, santificados. Gálatas 5:19, as obras da carne são evidentes, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio. Como andar por aí sendo odiado? Contendas, discussões, ciúmes, explosão de ira, mau humor, ambições egoístas, dissensões, heresias, inveja, assassinatos, bebedeiras, folias e coisas semelhantes, às quais eu já disse antes. E repito, Paulo diz, vejam, continuo dizendo que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero herdar o reino de Deus. Você não pode continuar a praticar essas coisas. Não adianta acreditar e continuar vivendo como o mundo. Deus está chamando a igreja para a santidade. Apocalipse 21, verso 27. De modo algum entrará nela coisa alguma que contamine ou cause abominação ou mentira. Falando do céu. Não haverá pecado no céu. Deus deve nos salvar de nossos pecados. Hebreus 12:1. Deixe de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos prende. Aprecio o fato de Paulo assumir que escreveu Hebreus. Eu aprecio Paulo admitindo que podemos ser facilmente enredados. O pecado é muito tentador. Ele nos atrai em nossa mente, em nosso corpo, em nosso orgulho, no nosso egoísmo. O diabo está sempre dizendo, só mais uma vez, depois você se arrepende. E dessa vez isso vai lhe trazer satisfação. E pode até haver algum prazer temporário no pecado, mas não dura. É uma grande mentira. Por isso lutamos. A Bíblia diz que estamos correndo essa corrida e que o diabo está sempre tentando nos atrapalhar com o pecado. Somos facilmente atacados, mas o que ele diz? Deixem de lado a maior parte do peso. Deixem de lado todo o peso. Você já viu que é incrível para mim que os atletas olímpicos, agora os links que eles acessam, quando eu era criança eu assistia natação. Eles pulavam na água usando aquelas roupas de banho grandes e largas, nadavam, tinham cabelos longos e perceberam que com aquele traje, aquela pequena diferença faz com que eles vençam em frações de segundos. Eles começaram a usar Speedos. Então passaram a cortar o cabelo para ter a chance de ir ainda mais rápido. Daí começaram a raspar a cabeça e a usar toucas de natação. E eles não queriam que nada os atrasasse. E os corredores? Eles têm tênis de corrida super técnicos e leves. Põem de lado qualquer peso, qualquer coisa que possa retardá-los. Mas você e eu nos arrastamos pelo mundo pensando, será que isso vai fazer alguma diferença? Agora você não vencerá nenhuma corrida, a menos que perceba que deve ser pela graça de Deus livre dos pecados do mundo. Uma das maneiras de identificar uma pessoa que está a caminho do céu é que ela está constantemente lutando contra o pecado. Ela não ignora, não se sente confortável com ele. É aí que você corre o risco de se afastar do Espírito Santo. É como se você dissesse, eu não estou nem aí, isso não é importante, desde que eu peque menos que os outros. Esses são os tipos de engano que o diabo tem. Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano. Deve haver arrependimento. Voltando a Ezequiel, capítulo 33, verso 13. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, mas ele confia na sua própria justiça e cometeu iniquidade, nenhuma de suas obras de justiça será lembrada.
Por causa da iniquidade que cometeu, ele morrerá. Não desanime, ouça isso. Novamente, quando eu disser ao ímpio que você certamente morrerá, se ele se afastar do seu pecado e fizer o que é legal e correto, aqui há algo específico. Se o ímpio restaurar a promessa, devolverá o que roubou. Então você tem pecado em sua vida e pegou emprestado o soprador de folhas do seu vizinho e se esqueceu de devolvê-lo nos últimos 2 anos. Porque ele se mudou para 4 quarteirões de distância, então você acha que ele nem vai lembrar de que você está com o soprador de folhas dele. Mas você veio a Jesus, e o Espírito Santo diz, toda vez que você pegar aquele soprador de folhas, pegar algo emprestado por 2 anos, isso é roubo. Mas eu quero ir para o céu, Jesus diz, devolva o soprador de folhas. Senhor, eu vou ficar de fora por um soprador de folhas? Sim, por causa do seu coração. Você iria para o céu. Vou dizer de novo, você iria para o inferno. Por roubar uma caneta, assim como por roubar $1 milhão. Se você entrar e perceber que está num banco, aqui nesse banco tem dinheiro meu, então eu vou levar essa caneta. Você acabou de roubar. As canetas não são um brinde. Você tem o espírito do roubo no seu coração. Não precisa ser $1 milhão. Você acabou de fazer o que Bernie Madoff fez. Roubo no coração. O que você tem que fazer? Se o ímpio restaurar o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida... Eu ouvi falar de um pregador que passou pela Escócia fazendo um reavivamento e pregando nos estaleiros. Ele falou sobre arrependimento e restauração. Às vezes basta ir até a pessoa e pedir desculpas. Escrever todos os erros que puder. Agora, você e eu sabemos. Eu costumava roubar, mas não posso voltar e pagar todas as pessoas que roubei porque nem sei quem elas eram, onde moravam, estava escuro. Quer dizer, há coisas que não dá para fazer. Certo? Às vezes não dá para, como dizem, arrumar ovos mexidos. Mas quando o Espírito Santo coloca algo em seu coração, houve um caso em particular que eu sabia que havia roubado um empregador. E anos depois voltei para consertar a situação. E eu tive que pedir desculpas à minha madrasta por ter roubado seu Jaguar XKE e tê-lo destruído. Eu o destruí em marcha ré. Eu estava dando ré e bati. Depois levei o carro para casa, ainda andava. Estacionei na frente de casa e fui dormir. Ela acordou e pensou, alguém entrou na nossa garagem e bateu no carro, pois felizmente ele estava batido na traseira. Daí ela saiu e ficou reclamando pela casa como se alguém tivesse destruído seu Jaguar. Eu nunca disse nada. Anos depois me tornei cristão e disse, Beth, precisamos conversar. A essa altura eu sabia que ela não ia esquentar porque ela já tinha uma Lamborghini. Então... Finalmente eu tive que falar, pois me incomodava o fato de ter mentido para ela. Eu devo ter mentido sobre outras coisas, mas essa, o Espírito Santo me incomodou. Portanto, ser cristão significa... Talvez seja necessário consertar alguns erros. Isso que é arrependimento. Devolve o que foi roubado, anda nos estatutos da vida sem cometer iniquidade. Ele certamente viverá, ele não morrerá. Nenhum de seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fará o que é lícito e correto, ele viverá, eu amo isso. É o Evangelho, bem ali no Antigo Testamento, Ezequiel, entre todas as pessoas, falando de salvação pela graça, arrependimento. Retornar. Deus é misericordioso, é longânimo, mas de modo algum inocentará o pecado, ou seja, se persistirmos em nossa vida de pecado, o que mais podemos fazer? Se voluntariamente continuarmos a pecar, Hebreus 10, 26, após recebermos o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício pelo pecado. Não significa que você não cometerá mais um erro, mas que se você se conformou com uma vida de pecado, depois de Jesus morrer para salvá-lo do pecado, e você não está fazendo tudo o que pode humanamente para cooperar com o poder divino, para andar em novidade de vida, não há mais nada que ele possa fazer. Você quer que ele ofereça um segundo filho por você? Não há mais sacrifício pelo pecado. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Jesus disse, Lucas 13, 1, eu lhes digo que se não se arrependerem, todos vocês perecerão da mesma forma. Jesus está nos advertindo. João 5,14, depois disso, Jesus encontrou um homem no templo. Era um aleijado que foi curado no tanque de Betesda. Ele disse, veja, você ficou bom, não peque mais. Não volte à sua vida de pecado para que não lhe sobrevenha coisa pior. Ele diz à mulher que foi pega em adultério e ela é culpada de pecado. Ele diz, eu não a condeno, vá,
e não peque mais. Jesus nunca disse vai e peque um pouco menos. Vai e veja se consegue reduzir seus pecados. Apenas reduza, peque menos que as pessoas a seu redor. Aqui em Tiago 4, verso 7, ele nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Limpem suas mãos, pecadores, purifiquem seus corações. Não se trata apenas de suas ações, suas mãos. É o coração e a mente. Os puros de coração verão a Deus. Portanto, Deus quer que sejamos puros em ação e em pensamento. Ele diz: limpem suas mãos, pecadores, purifiquem seus corações, pessoas de mente dupla, lamentem e chorem por seus pecados. Que seu riso se transforme em luto, mas ele não nos deixa assim. Humilhem-se diante de Deus e ele os elevará. Ele não quer mantê-lo assim, mas precisamos dar conta do pecado quando cometemos. Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Ele quer que sejamos cumpridores da palavra. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Lucas 6,46, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Mateus 7,24, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sobre a rocha. Apocalipse 22,14, bem-aventurados são aqueles que cumprem os seus mandamentos. João 3, ou melhor, 3 João 1, verso 11. Amados, não imitem o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Está tão claro em toda a Bíblia que Deus quer que sejamos novas criaturas. Sabe, Moisés, em seu apelo final, no fim de sua vida, eu gosto muito da maneira como ele coloca isso. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. Muitos vão até esse período, ame o Senhor teu Deus. Eu te amo, Senhor. E Jesus diz, bem, se você me ama, como você demonstra isso? Guarde meus mandamentos. Note que Moisés diz, ame, estou ordenando que você ame o Senhor seu Deus, ande em seus caminhos e guarde seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, para que você viva e se multiplique e prospere. E o Senhor seu Deus o abençoará na terra que você possuir. Mas se em seu coração você se desviar, não ouvindo, for arrastado e adorar outros deuses e servi-los, eu lhe anuncio hoje que você certamente perecerá. Observe que ele diz, você vive por um lado e perece por outro, como em João 3,16. Vocês não prolongarão seus dias na terra que atravessarem o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como se escolhe a vida? Ao escolher Jesus, ao escolher a graça de Jesus. A graça de Jesus não significa apenas a sua misericórdia e seu favor. A palavra graça significa que temos poder. Deus não nos dá a graça para pecar, mas para nos manter longe do pecado. E ao sermos tentados, se nos voltarmos para Deus, Ele enviará todos os anjos do céu para nos ajudar. Na maioria das vezes, só oramos depois de termos caído. Se orarmos quando tentados, nos aproximarmos de Deus e nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo, Ele enviará forças sobrenaturais para nos ajudar, o que nos permitirá ter sucesso. Essa é uma chave muito importante, eu espero ter deixado isso claro. Para que você ame o Senhor seu Deus, para que obedeça a sua voz, para que se apegue a Ele, pois Ele é a sua vida e a duração dos seus dias, para que você possa habitar na terra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Bem, há muito cristianismo falso sendo espalhado por aí, sabem por quê? Todos querem ver a sua igreja crescendo. Querem parecer bem-sucedidos. E o verdadeiro evangelho é um desafio. As pessoas se afastaram de Jesus. Quando ele lhes deu a verdade, ele teve que perguntar aos discípulos, vocês vão me deixar? Às vezes é duro ouvir a verdade. E os pastores estão querendo enlarguecer o caminho estreito. Mas, independente do que o pastor diga, se não seguir a palavra de Deus, essa estrada não mudou de tamanho nem de direção. E estamos mais interessados em quantidade que em qualidade. Eu fui evangelista por anos, numa reunião evangelística. E a primeira coisa que o presidente da conferência, ou quem quer que seja, vai lhe perguntar é, foi ótima reunião? Que ótima reunião! Quantos foram batizados? Apenas 2. Eu disse,
Havia outros que queriam se batizar, mas não estavam preparados. Viajando e trabalhando em todo o mundo, eu já vi discussões com pastores e até mesmo com líderes de conferências em que eles queriam batizar todo mundo. Você já estudou com eles? Eles sabem o que significa esse compromisso? Eles estão prontos para... Vieram para a igreja semana passada? Não, mas eles estão vindo. Pessoas estão sendo batizadas em eventos emocionais que nunca foram à igreja. É como as pessoas que se casam no primeiro dia em que se conhecem, e esses casamentos podem parecer bonitos, mas não duram. Portanto, num esforço para tentar aumentar o cristianismo, muitas vezes estamos prejudicando as pessoas que entram na igreja, baixando o padrão para torná-la mais atraente. Pastores fazem pesquisa de mercado e dizem: vamos descobrir o que a comunidade precisa, ou melhor, o que a comunidade gosta. Eu sei que você quer ministrar e saber quais as necessidades, mas construir todo um culto em torno de... As pessoas não querem ter que parecer respeitáveis quando vêm à igreja, porque dá muito trabalho se vestir bem. Então, diga a elas para virem de bermuda e camiseta e chinelo de dedo. Se deu fome quando vierem? Traga donuts se estiverem cansados. Dê café. Só descubra o que eles querem. A igreja pode crescer. Eles não gostam dos hinos. Dê a eles uma música mais animada. Faça com que seja divertido. Esse é o tipo de mentalidade de muitas igrejas atualmente. E há algumas pessoas que estão, sabe... Eu preciso ter cuidado com o que estou dizendo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Estamos baixando o padrão de santidade. Estamos tentando ampliar o caminho estreito e mudar sua direção para que possamos atrair mais pessoas do mundo. Foi o que a igreja fez durante a Idade das Trevas. Disseram: teremos mais pagãos na igreja se trouxerem seus ídolos. Começaram a se comprometer para a igreja crescer. E como resultado, em pouco tempo, sim, havia muita gente na igreja, mas ela não significava mais nada. Você mal conseguia distinguir a igreja do mundo. Portanto, o diabo está tentando diluir o evangelho para tentar atrair mais pessoas. Eu quero ler algo para vocês da Review and Herald de 1904. Nossas igrejas estão ficando enfraquecidas. Por receberem como doutrina os mandamentos dos homens, muitos são recebidos na igreja que não são convertidos. Permite-se que homens, mulheres e crianças participem do solene rito do batismo sem que sejam plenamente instruídos quanto ao significado dessa ordenança. A participação nessa ordenança significa muito, e nossos ministros devem ter o cuidado de dar a cada candidato ao batismo instruções claras quanto ao seu significado e à sua solenidade. Sacrifícios estão envolvidos. O que significa seguir a Jesus? Quando um casal chega e diz: vamos nos casar, queremos nos casar, um bom pastor diria: vamos em frente, mas primeiro vamos ter um aconselhamento, pois queremos que o casamento dure. Se você batiza uma pessoa cedo demais, não está ajudando, está prejudicando e prejudicando a igreja. Que saibam que é um compromisso para que quando assumirem, mantenham. Alguém disse uma vez que se uma pessoa entra na igreja muito rápido, ela normalmente sai rápido também. Elas precisam manifestar seus frutos. Que elas manifestem frutos que sejam evidência de justiça, disse João Batista. Bem, eu tenho mais a dizer, mas deixe-me encerrar com o seguinte. Há alguns anos atrás, lembro de ter ouvido falar de uma senhora que estava morrendo de câncer e processou seu farmacêutico. E ela ganhou um processo de 2,2 bilhões de dólares. Mas o que levaria um júri a conceder mais de 2 bilhões de dólares a alguém? Esse farmacêutico, Robert R. Courtney, era um serial killer, mas como ele matava as pessoas, era diluindo suas receitas. Essas medicações para câncer e outras doenças são dosadas com muito cuidado. Não pode passar ou terá efeitos colaterais com a quimioterapia. Também não pode ser menos ou não fará efeito. E ele pensou: se eu diluir e dividir em 2 ou 3 partes, posso ganhar mais dinheiro e vender mais remédio. E ele nunca se importou com as consequências para as pessoas que estavam morrendo. E ao longo de mais de uma década, ele preencheu mais de 90 mil prescrições em que ele diluiu a receita. E não há como saber quantos morreram por causa disso. Bem, é isso que o diabo está fazendo com o evangelho. Ele está diluindo até o ponto em que ele fica sem efeito. E o está diluindo.
É como se as pessoas estivessem em um campo de prisioneiros de guerra e continuassem adicionando mais água à sopa até que ela não tivesse mais valor nutricional. E o diabo está fazendo isso com o Evangelho hoje, amigos. Espero ter livrado minha alma de seu sangue hoje. Ficou bem claro que precisamos fugir da ira que está por vir. Ou temos um problema. Vamos morrer. O salário do pecado é a morte. Estamos todos sob essa sentença. Só há uma maneira de escapar. É aceitando o sacrifício de Jesus, recebendo Cristo, acreditando em Jesus e depois seguir a Cristo e seus ensinos. Ter os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, fé, temperança em nossas vidas. É isso que significa ser salvo, por favor. Não se deixe enganar pelo engano mais perigoso do diabo, de que podemos ter uma forma de piedade sem poder. Olá amigos, gostaríamos de agradecer a você que participou da nossa Campal em 2024, enquanto ele não vem. Quero dizer que todos os vídeos da Campal já estão em nosso canal, inclusive aqueles que não foram transmitidos, no caso os seminários. O link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Agora gostaríamos de trazer para você o que a TV Terceiro Anjo tem preparado para a Campal de 2025, que ocorrerá na Estância Árvore da Vida nos dias 17 a 21 de abril, pois será o feriado mais longo do ano, no dia 17, Semana Santa, e no dia 21, Tiradentes. O local, o mesmo local da Campal anterior, Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Sabemos que durante a Campal nós demos uma outra data. Contudo, pela falta de disponibilidade do local, nós tivemos que mudar a data. E com isso, alguns palestrantes não puderam acompanhar essa agenda. Mas Deus é muito bom e nos abençoou com outros palestrantes tão abençoados quanto aqueles. Portanto, aqui é a lista dos palestrantes que estarão conosco em 2025. Pastor Sebastian Braxton, Christian Bardal, Bárbara O'Neill estará novamente conosco, e os pastores Doug Batchelor e John Ross, do Ministério Amazing Facts. Isso mesmo, a equipe do Ministério Amazing Facts dos Estados Unidos estará conosco pela primeira vez no Brasil, e todos os palestrantes já estão confirmados. Como você pode ver, essa Campal estará imperdível, e você precisa fazer parte desse evento. O site de inscrição já está quase pronto, e muito em breve estaremos dando mais informação sobre a Campal. Por isso, fique atento, pois estaremos passando as informações apenas em nossos sites oficiais, tanto no YouTube como nossa página da web, terceiroanjo.com. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição agora, para que você não perca nenhuma informação. Você também pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram, para poder receber as informações de primeira mão. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Portanto, você já sabe o local, a data e os palestrantes que estarão conosco nessa Campal. Agora, a sua parte é se programar e se preparar para estar lá também. Mas não vá sozinho, divulgue essas informações com seus amigos, nos seus grupos, com os familiares, para que mais pessoas possam receber as bênçãos e estar presentes também nessa Campal. Além destes palestrantes, nós ainda temos muitas outras novidades que você não vai querer perder na Campal de 2025. Que Deus te abençoe e fique atento para os nossos próximos vídeos sobre a Campal de 2025, O Caminho Estreito. Traveling the narrow way up the steep and windy road,
smooth white wall on one side and a precipice below.